Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do novilho gordo, seu filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, para a gente dar continuidade e concluir o nosso estudo referente à parábola do filho perdido. Nós falamos sobre 3 perspectivas referente a esta parábola. A primeira perspectiva foi a perspectiva do pai. A segunda perspectiva foi a do filho pródigo, a do filho mais jovem, a do filho perdido. No vídeo passado nós falamos sobre o filho mais velho. E agora falaremos um pouco sobre a perspectiva do novilho gordo, que é Jesus Cristo. Já passei o spoiler, porém, como a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é necessariamente cristocêntrica. E por que eu digo necessariamente cristocêntrica? Porque todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele apontam para um único ser. E este ser é Cristo Jesus. E esta parábola também não é diferente. Esta parábola também ela é cristocêntrica. Mas antes da gente começar a adentrar nesta parábola aqui, provavelmente nós faremos esta conclusão, talvez em 2 vídeos, para não ficar muito maçante, também porque a gente precisa se aprofundar no Cristo sempre, já que ele é o alvo da Bíblia, ele é o centro de toda a Bíblia. Sem Jesus não haveria Bíblia nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Então vamos nos aprofundar no cordeiro, no novilho gordo, que é Cristo Jesus. De uma forma exegética, que é quando nós nos colocamos no lugar daquela pessoa naquela época, do judeu daquela época, recebendo a instrução de Cristo. Quando nós fazemos o estudo exegético, nós verificamos que o alvo desta parábola são estas pessoas aqui. Ó. Lucas 15, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Cristo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, naquela época, a parábola do filho perdido, o alvo imediato eram os publicanos pecadores, mestres da lei e fariseus. Sendo os fariseus o irmão mais velho, sendo os fariseus e os mestres da lei sendo o irmão, fazendo o papel de irmão mais velho na parábola, e o filho pródigo, o filho perdido, seriam o quê? Os publicanos e os pecadores. Isso mostra o quê? O filho mais velho, no caso, os fariseus e os mestres da lei, apontando o dedo para Jesus, reclamando com Jesus por ele estar recebendo publicanos e pecadores para aprender com ele. E aí vem todas essas parábolas, várias parábolas aí que Jesus fala, dando ênfase para os fariseus, mostrando para os fariseus o quanto eles estavam errados. E esta parábola do filho perdido, imediatamente, tem esse significado, com o filho perdido, falando sobre os fariseus, os pecadores e publicanos, e o filho mais velho falando sobre os fariseus e mestres da lei. E aqui, quando a gente verifica pela história, é justamente essas pessoas, as pessoas da casta mais baixa, que receberam Jesus de uma forma mais sincera, porque os fariseus e os mestres da lei, eles eram autossuficientes, se achavam a última bolacha do pacote. Por isso que eles não buscaram Jesus, e não buscam até hoje, a grande maioria deles. E, portanto, Jesus fez esta parábola aí para ensinar para os fariseus que Jesus veio para os perdidos, para quem não tem nada para oferecer para Deus, para essa pessoa que já está no fundo do poço. Os fariseus não estavam no fundo do poço, eles se achavam muito superiores a quaisquer publicanos e pecadores, e a qualquer pessoa também.
eles se achavam os tops. Porém, Jesus mostrando aqui nessa parábola que, através do filho perdido, mostrando que a festa que o pai iria proporcionar para o filho mais jovem era, na verdade, uma festa para os dois, para o filho mais jovem e para o filho mais velho. Era uma festa de reconciliação do publicano e pecador e também do fariseu e o mestre da lei. Por isso que Jesus ele falou esta parábola para eles. Falou que ele estava aqui para reconciliar os dois, para que os dois não ficassem mais um contra o outro. Porque o publicano e o pecador, ele ficava afastado do fariseu, por quê? Porque o fariseu ficava apontando o dedo para eles. Logicamente, eles tinham o quê? Pecados, eles faziam coisas adversas da lei, por isso que os fariseus ficavam, sim, repreendendo eles, e com razão, porém, não poderia haver o preconceito. A gente repreende o que? O pecado, não o pecador. Melhor dizendo, a gente repreende sim o pecador, mas por conta do seu pecado, não pela pessoa, porque Deus ama a pessoa, porém ele detesta o pecado. Então nós devemos sim amar as pessoas, independente do seu pecado, amar todas as pessoas, porém devemos odiar o pecado, odiar de forma sucinta, de forma verdadeira, de forma plena o pecado. Vamos ler aqui a parábola do filho perdido. Vamos começar aqui do versículo 16, falando aqui um pouco sobre o filho mais jovem. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Olha que interessante. Então foi a fome que trouxe ele de volta para a casa do pai. Não foi o amor ao pai, não foi o amor ao irmão, não foi nem mesmo a saudade de sua casa. Ele estava com fome, uma necessidade básica, uma necessidade fisiológica. E aí ele pensou, ele caiu em si, ele percebeu da burrada que ele estava fazendo, da ignorância que ele estava cometendo, e aí ele caiu em si e percebeu o quanto ele estava errado, ou pelo menos a fome lhe trouxe o quê? Um pouco de inteligência para que ele pudesse voltar para trás e voltar ao seio do pai. Não porque ele amava o pai, mas porque ele estava com fome. Então aqui a fome é quem trouxe o quê? Ele de volta para a casa do pai. Isso é muito importante, por quê? Porque o novilho gordo, ele está justamente relacionado nessa parábola com a fome. Como nós vamos ver agora, olha só, no versículo 28, que fala um pouco sobre o filho mais velho. Vamos lá, ó. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, não quis participar da festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. É outro mentiroso, que a gente sabe que pela história do povo de Israel, o povo de Israel era teimoso, obstinado de coração, mas tudo bem, vamos ver aqui. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então presta atenção que na parábola ele não fala um novilho gordo. Não é qualquer novilho gordo. É o novilho gordo. Mostrando que era um novilho especial. Era um novilho que eles estavam aguardando um momento certo para poder colocar ele à disposição das pessoas. Muito provavelmente, o filho mais velho, ele estava aguardando o momento correto para poder matar esse novilho e fazer uma festa. Talvez um casamento, talvez quando ele comprasse a sua BMW nova,
talvez quando comprasse o seu camelo novo para fazer uma festa, a gente não sabe. Mas a expectativa do filho mais velho era que ele utilizasse este novilho novo, o novilho gordo, para o seu consumo. Porém, aqui, quando ele verifica que o pai ele dispensou toda essa festa, toda essa força para o seu filho mais jovem e despendeu essa festa toda, ele ficou enciumado, porque ele queria o novilho gordo para si. Então ele próprio também, a fome também atraiu ele para querer o novilho gordo só para ele. Então ele ficou enciumado. Da mesma forma foi Jesus, porque o povo de Israel daquela época, ele queria ter o quê? O Messias só para ele. Ele não queria dividir o Messias com outras pessoas. Ele quer o Messias para ele. Por isso que a grande maioria dos judeus, eles não aceitam Jesus. Porque é inconcebível na mente deles ter um Salvador para toda a humanidade, sendo que eles mesmos eram o povo escolhido de Deus daquela época. Mas eles não conseguem perceber que eles mesmos são um povo obstinado, um povo rebelde. Por isso que houve a quebra da aliança por parte dos judeus. E o novilho gordo, Jesus, está disponível para todos nós. Porém, o pai, com todo carinho, com todo cuidado, chamou o filho mais velho para fazer parte dessa festa. Mas ele não quis. Um coração duro. Porque a festa era para ele, é para os dois. Tanto que, olha só, quando a gente vê aqui nesta passagem aqui, ó, no versículo 22, ó, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, quando o filho mais novo, ele retornou à casa do pai, e o pai não o transformou em empregado, e o deu novamente sua filiação, o que aconteceu com ele? Ele também voltou a ser herdeiro. Por quê? Porque o filho é herdeiro também. E por que eu falo isso? Porque a salvação também está disponível para nós. Não está disponível apenas para o povo judeu, está disponível para nós. A salvação está disponível para o povo judeu e para nós gentios, ou seja, para toda a humanidade. Então nós também, como filhos perdidos, nós também estamos aqui usufruindo desta graça e tendo essa mesma esperança de que iremos também receber o quê? Esta herança, a herança da salvação. Mas aqui, quando a gente verifica na história de Israel, trazendo um pouco da hermenêutica aqui para a gente vê da história de Israel tudo que aconteceu com eles, negando Cristo, negando o Filho de Deus, e ainda aguardando um Salvador. Olha que tristeza. Eu fico imaginando Deus vendo isso lá de cima. Essas pessoas aí negando o seu filho, negando fazer parte da festa maravilhosa que ele colocou para você e para mim e para os judeus, para toda a humanidade. Depois a gente vai fazer mais um vídeo aqui para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão e falar um pouco mais sobre este novilho gordo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua vida, compartilha com o seu bom procedimento, deixa um like aí caso você caso você tenha gostado do vídeo, e caso queira fazer parte do canal, se inscreva, tá bom? Tamo junto aí, valeu, Deus seja louvado.